Olá, meu povo, ovelhas de meu Pai Shalom. Com alegria no meu coração, estou com vocês mais um dia, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de ter vivido mais esta semana e de poder compartilhar com você aquilo que é a palavra do Senhor. Nós amamos a palavra do Senhor, não é verdade? A gente quer entendê-la cada dia mais. A gente quer se aprofundar nela. E por isso nós temos alegria em estudar. Hoje eu quero continuar falando com você sobre o mesmo tema de ontem, falando sobre aqueles que adoraram ao Senhor, que tiveram contato com Ele, ainda na fase de bebê. Mas vamos orar antes, querido Pai. Nós agradecemos ao Senhor por estar nos findando mais uma semana. E durante toda a semana nós somos protegidos, sustentados pelo Senhor. Todos os dias nós podemos falar com o Senhor, ouvir o Senhor, ler a palavra do Senhor. Todos os dias nós vimos o cuidado do Senhor para conosco. Meu Pai, muito obrigada. E agora nos ajude nesta responsabilidade de meditar na Tua palavra. Nós queremos ser fiéis à palavra, porque ela é a verdade, ela é vida. Nós precisamos desesperadamente dela. Nós amamos a Tua palavra. Fala com o Teu povo. Fala conosco, Teu povo. Em nome de Teu Filho amado. Amém. Mateus 2, versos 1, 2 e 9 até o 11. Mateus 2, e tendo nascido Yeshua em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos a adorá-lo. Verso 9, e tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, que eram ouro, incenso e mirra. E a minha pergunta de hoje não está relacionada aos presentes, mas relacionada aos visitantes. Por que Yeshua foi visitado por reis magos? Por quê? Já se perguntou? Você já fez esta pergunta? Por que o Senhor chamar gente lá do Oriente para vir a Belém? Visitar um recém-nascido? Não, desculpa, eu falei para você que aqui Yeshua já tinha mais de um ano, tinha quase 2. Mas por que o Senhor faz isso? Por que ele convidou pessoas de tão longe e que demoraram tanto tempo para chegar?
que demoraram tanto a sair de sua terra e por que demoraram tanto a chegar? Porque era longe e porque o transporte era camelo. Vamos ver a visita dos pastores? Vamos para Lucas, capítulo 2. Depois a gente volta aqui em Mateus 2. Lucas 2, verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando ao Eterno e dizendo: Glória ao Eterno nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Os pastores, então, depois de verem o bebê recém-nascido, que ainda estava na manjedoura, eles saíram, então, divulgando as boas novas. Eles divulgaram tanto o anúncio que ouviu do anjo e dos anjos que cantavam, quanto o que ele ouviu dos pais de Yeshua. E eles, então, ao divulgarem isso, as pessoas se maravilharam do que eles diziam. Era tremendo, era notícia boa demais. Ouvir uma notícia dessa causava algo muito grandioso. Mudava qualquer pessoa que ouvia essa notícia, ela era tomada por um sentimento muito diferente, uma alegria muito diferente. Então, antes dos magos, dos reis magos, os pastores viram Yeshua. E eles viram Yeshua recém-nascido. Por quê? Porque eles estavam na mesma região. Ali mesmo em Belém. Ali na terra de Davi. Eles foram avisados de que o Cristo nasceu. O Salvador, que é o Cristo. Então, eles foram para lá visitar o Salvador, que é o Cristo. Então, quando as pessoas recebiam o anúncio do nascimento de Yeshua, elas eram informadas de quem é que nasceu, do que ele significava, a função dele, com que título ele vinha, com que títulos ele veio. E eu quero chamar a sua atenção porque ele é o Filho do Altíssimo, mas ele veio para essa terra como homem.
E como homem, ele precisava ser reconhecido pelos homens dessa terra, que aqui já estavam, em todas as funções que ele ia exercer. Então, as pessoas que foram visitar o Senhor, elas foram porque era necessário que elas fossem. Era necessário que pessoas nas funções que tinham visitassem ele. Aqui nós vimos a primeira visita anunciada pelo Senhor através dos anjos, era de pastores. Porque aquele que nasceu, que foi apresentado para eles como Salvador, como Cristo, ele era exatamente o bom pastor, que dá a sua vida, que deu a sua vida pelas ovelhas. Então ele foi visitado, ele foi apresentado logo no início e como um bebê recém-nascido para pessoas que cuidavam de ovelhas, que faziam de tudo para livrar as ovelhas das garras de predadores, que sustentavam ovelhas, que cuidavam das feridas das ovelhas, que cuidavam da higiene das ovelhas, dava sombra, dava pasto verdinho, dava água limpinha e dava um lugar bom para descanso. Então era importante, era necessário que ele tivesse contato desde os seus primeiros dias de vida com pessoas que exerciam a função que ele ia exercer. Era importante que ele fosse reconhecido por eles. Porque o Senhor cumpre os protocolos. Protocolo que ele mesmo estabeleceu. Para alguém exercer uma função é necessário ser reconhecido, ser aceito. Ah, mas o Senhor foi rejeitado, mas não por esses. Foi aceito por esses. Foi reconhecido por pastores. E eles, ao irem lá, ao adorarem ele, ao visitá-lo, eles o receberam como Salvador, reconheceram como Cristo. Vamos voltar aos magos? Por que ele foi visitado por reis magos? Porque ele era rei. Era necessário que ele fosse reconhecido por quem tivesse autoridade nesta função. E estes homens, quando vieram a ele, perguntaram: onde é que é nascido? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então eles receberam o anúncio de que o rei dos judeus havia nascido. Eles creram, eles foram para lá para ver um rei. Tiveram surpresa, mas eles foram para ver um rei. Eles foram crendo que aquele era o rei. Eles não foram visitar outra pessoa, eles foram visitar um rei. E eles sabiam que era pequenininho ainda, que tinha nascido por aqueles dias.
reis magos. Por que magos? No site suapesquisa.com está dito que magos aqui não se refere a pessoas com funções de feitiçaria, de bruxaria. Mas que se referiam a pessoas que eram sábias, que eram sacerdotes, que tinham dons divinos, dons sobrenaturais, dados pelo Senhor. E eu acredito que se encaixa direitinho, porque no site suapesquisa.com não tinha nenhum estudo dando essa direção que eu estou querendo dar para você aqui agora. Mas eles comentaram que mago ali está dizer aqueles magos que vieram visitar o rei, eles eram sacerdotes, eles eram sábios. Então o Senhor, ele escolheu as pessoas adequadas. Aqueles homens eram reis e eram sacerdotes, eram sábios. E rei só faria uma viagem daquelas para visitar rei ou para tomar algum reino. Então eles reconheceram realmente, eles não tiveram sombra de dúvida de o que eles encontrariam. Era um rei. É pequenininho, mas é rei. Já nasceu rei. Eles falaram, é nascido rei. Nós só vamos lá para reconhecer, porque ele já é rei, ele nasceu rei. Ele não vai se tornar rei, mas nós vamos lá para reconhecer. Então, mais uma vez, nós vemos pessoas com uma função que o visitado exerceria. Pessoas de mesma função. Era necessário que ele fosse recebido, reconhecido por quem tinha essa autoridade de rei. E não era Herodes que ia reconhecer isso. Herodes quis matar. Porque era concorrente. Pelo medo de perder o lugar. E aí eles levaram ouro, porque ouro, diz para você, é um presente que era muito dado para reis. E eles deram ouro porque era rei. Eles, já que vamos visitar um rei, nós vamos levar para ele ouro. E devem ter levado muito ouro. E por que o Senhor continuou pobre recebendo? Isso aí é propósito do Senhor. Algum bem eles fizeram com aquele ouro. Levaram incenso, falei para você que isso está relacionado à adoração. Nós vemos lá em Levítico que o incenso fazia parte dos sacrifícios dos israelitas. Vemos também em Apocalipse 5 que as taças que os anciãos vão colocar diante do Cordeiro para adorá-lo, quando ele abre o livro, as taças têm incenso, que são o quê? Que são para adoração, que são as orações dos
santos. Então, o incenso é para adoração. Então, eles levaram o incenso por reconhecer que ele era rei, que ele era divino por causa do anúncio que eles receberam de forma sobrenatural, por causa da estrela que guiava eles para levar ao rei. Isso também era sobrenatural, eles nunca tinham visto isso antes. Então, tudo era sobrenatural. Então, eles levaram incenso e eles levaram a mirra, que eu falei para você, que está ligada diretamente à unção. E olha, a gente pode quase que dizer assim, afirmar que eles derramaram mirra ali em cima do bebê. Então estavam ali autoridades, não tinha um, tinha pelo menos dois. Talvez três, talvez quatro, talvez seis, talvez mais. Para reconhecer o rei. Eles não vieram para fazê-lo rei, não, eles disseram, aquele que é nascido rei, já nasceu rei, nós só viemos para reconhecer, nós queremos conhecer o rei quer conhecer, eu quero conhecer esse rei. Esse é anunciado desse jeito, por voz celestial, coisa que nós nunca vimos, nós estamos vendo a respeito deste. Então vamos levar o melhor que tem. Eles levaram os presentes adequados, foi o Espírito Santo que mandou levar aquilo. Então assim, o bebê foi reconhecido como rei, como divino e como sacerdote, porque os homens eram sábios e sacerdotes. E tem mais. O Senhor lhe exerceu a função de sacerdote. Ele teria então que ser reconhecido por gente, que coisa linda. Gente, isso tem alguma coisa a ver com Melquisedeque. Porque Melquisedeque era rei de Salém. Ele era rei. E ele era sacerdote. Ele era como esses magos. E Yeshua foi reconhecido como sacerdote, foi feito sacerdote não pela ordem dos levitas, senão ele teria que ser reconhecido por Caifás, por Anás. Mas esses o mataram. Esses não o aceitaram, esses disseram que ele era príncipe dos demônios. Disseram que ele era enganador. O rejeitaram totalmente. Mas era necessário que nessa terra ele fosse reconhecido por alguém que tinha tal autoridade. Então ele foi reconhecido pelos reis magos, que mago está relacionado a sacerdote também.
Então, ele foi reconhecido por todos aqueles que tinham autoridades que ele exerceria. Ele não invadiu nada nessa terra, ele foi reconhecido por autoridades iguais a ele. Na verdade, eram menores que ele, né? Aqui a gente vê outro fenômeno. Porque o menor ele é abençoado pelo maior. E aqui a gente vê outra coisa. Ele era pequeno, mas ele era maior que os magos. E ele foi reconhecido, abençoado pelos magos, pelos sábios, pelos reis. Gente, que coisa linda! Que coisa linda! A Maria, quando recebeu o anúncio de que seria mãe de Yeshua, o anjo apresentou para ela como Salvador. Ele disse: ó, e ele será chamado. A gente não sabe qual é o nome, mas é um nome que tem relação com salvação, porque o anjo disse assim: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Uma coisa que a gente tem certeza que não era Jesus. O anjo não falou isso. O anjo não deu esse nome. O anjo não falou essa palavra. E nós vimos ainda em Lucas, no capítulo 2, que Ana e Simeão era um homem justo, que recebeu o aviso, a promessa de que não morreria antes de ver o Cristo. Isso está em Lucas capítulo 2, verso 26. E em Lucas 2, 36, nós vemos a profetisa Ana, que quando Yeshua foi apresentado no templo, no 8º dia do seu nascimento, ela sobrevindo na mesma hora, dava graças ao Eterno e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, Ana e Simeão, Ana era profetisa, e Simeão, que era um homem muito respeitado em Israel, o reconheceram como Redentor, como Salvador, como Cristo. Então, ainda enquanto bebê, Yeshua teve todos os reconhecimentos de todas as autoridades de quem precisava ter reconhecimento. E quando estes falavam para as pessoas, a Ana, por exemplo, ela começou a falar dele a todos que esperavam redenção em Jerusalém. E aí todos se alegravam e o reconheciam como aquilo que ele é. Como Salvador, como Cristo. O Cristo é Messias, é Rei. Então eles reconheciam assim. Mas já tinha sido reconhecido por aqueles que também tinham essa autoridade e tinham recebido a unção. Glória ao Senhor. Pai, obrigada.
Obrigada porque o Senhor nos ensina todos os dias os mistérios da tua palavra. Que com isso, Pai, cada um de nós valorize mais a tua palavra. Admire mais os teus feitos. E seja mais grato por tudo que o Senhor faz. Obrigada por teu filho, Pai. Obrigada. Obrigada. Abençoa essa pessoa que me ouve agora, Pai. Guarda ela e toda a família dela. Cura-os pela tua graça. Quem estiver precisando de cura aí, seja curado agora pelo poder do Senhor. Pelo poder desse que foi reconhecido desde bebê como rei, como salvador, como sacerdote, como pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Pai. E como profeta, né, Senhor? Como profeta. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu abençoo assim a todo aquele que crê no Senhor e fique na graça dele e tenha um ótimo dia. E até o próximo áudio, debaixo da permissão do nosso Pai. Beijo para o Senhor, beijo para você também. Em nome de Yeshua, eu te abençoo. Amém.